Olá, boa tarde, você que nos acompanha aqui no site da Gazeta do Povo, nas nossas mídias sociais. Eu sou Rogério Galindo, repórter aqui de política da Gazeta do Povo. Estou aqui com o meu colega Euclides Lucas Garcia, dando prosseguimento às nossas sabatinas com os pré-candidatos ao Senado aqui pelo Paraná. Você sabe que em outubro, no dia 7 de outubro, você vai às urnas para escolher não só presidente, governador e deputados estaduais e federais, mas também para escolher 2 senadores que representarão o Paraná pelos próximos 8 anos em Brasília. A gente está fazendo já faz 2 semanas essas entrevistas para que você possa conhecer melhor os candidatos e as suas propostas. Hoje, quem está aqui com a gente, aceitou o nosso convite, professor Oriovisto Guimarães, fundador do curso Positivo. Professor, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado, por ter vindo aqui falar com a gente. Eu é que agradeço. Na verdade, talvez uma das suas primeiras entrevistas como político, já que o senhor não é conhecido tanto pela vida pública, mas sim pela iniciativa privada, né? O senhor sempre trabalhou na iniciativa privada e agora apareceu aí como candidato e entrou na nossa lista aqui de entrevistados. Obrigado por ter vindo. A gente vai falar com 1 hora com o candidato, como tem feito com todos os outros. E antes de começar, para você saber mais ou menos um pouco sobre a biografia do professor, a Maria Eduarda Escrocaro, nossa assistente aqui, produziu um videozinho que o Rodrigo vai colocar no ar aqui para você conhecer melhor o professor. Professor, antes de mais nada, então, a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? O senhor está há mais de 40 anos aí na iniciativa privada, com muito sucesso, não só na parte de educação, mas o senhor lançou outras empresas, sempre deu certo, e agora saiu do grupo e decidiu entrar para a política. O que aconteceu? Por que o senhor decidiu dar essa guinada? Por que o senhor decidiu ser candidato? Então, Rogério, deixa-me dizer, eu sou um homem acostumado ao trabalho. Sempre trabalhei, quando eu deixei o grupo nós tínhamos 10 mil funcionários e eu gosto de fazer, eu gosto de realizar. E eu acho que o Brasil vive uma fase de uma absoluta descrença na política e nos políticos, o que é grave. Nós precisamos reencantar a política, nós precisamos dar opções novas para que a democracia possa se renovar. Acho que nós temos uma oportunidade de ouro nessas eleições, nós podemos mandar para casa 513 deputados e 54 senadores. Mas nós não vamos fazer isso se não surgirem lideranças novas, se não surgirem gente com propostas novas para que os eleitores possam escolher. Eu estava sendo subutilizado no que eu estou fazendo hoje, eu tenho muita energia e tenho muita gratidão pelo Brasil. E eu me lancei à política, acredite, com um único objetivo: tentar melhorar o nosso país, tentar refundar esse país, tentar fazer leis mais simples, tentar combater a corrupção, tentar prestar um serviço. Em outras palavras, eu me candidatei para servir e não para me servir. O senhor chegou a ser cotado também para ser candidato a vice em alguma chapa. Hoje está definido, o senhor vai ser candidato ao Senado? Até porque, pergunto também porque a gente sabe que é uma disputa muito difícil, né? Embora o senhor seja conhecido, mas o senhor vai enfrentar gente que já foi governador de estado, 2 ex-governadores, né? O Requião, o Richa, deputados federais, gente que está acostumado a ir para a urna. O senhor está decidido, vai ser candidato e é para o Senado mesmo? Não há a menor dúvida, eu sou candidato para o Senado. Não me encanta, eu recebi 2 convites de 2 candidatos, que eu me perdoe, eu não vou dizer quais são, me convidaram para ser vice-governador, é um título muito honorífico, muito interessante, mas não é o que eu procuro nessas alturas da vida. Eu procuro realmente trabalho, eu procuro realmente possibilidade de ajudar não só o Paraná, mas sobretudo de ajudar o Brasil. Porque eu acho que se eu conseguir ajudar o Brasil, eu ajudo mais do que nunca o Estado do Paraná. E acho que isso só é possível lá no Congresso, que é onde nós fazemos a receita, né, de como o Brasil deve ser. E é isso que eu estou querendo interferir. É lá que tem as grandes teses, são essas teses que eu tenho vontade de discutir e de colaborar. E professor, a sua primeira eleição
primeiro mandato que o senhor vai tentar conseguir nas urnas. E a gente tem visto situações como o Luciano Huck tentou em algum momento, o dono da Riachuelo, o próprio Joaquim Barbosa, apesar de não ser do político em si, mas é um pouco do mundo político. Que discurso o senhor pretende adotar? É essa linha de alguém que deu certo na iniciativa privada para tentar mostrar um pouco do que pode fazer na vida pública agora, apostar nesse momento de renovação? É essa linha que o senhor pretende adotar para tentar se eleger? Não, Euclides, não é essa linha. A linha que eu quero adotar é a linha de propostas. Eu acho assim, na medida que eu sou candidato, eu não farei uma campanha para falar mal dos meus concorrentes. Eu acho que todo candidato é suspeito de falar dos seus concorrentes. Eu jamais direi uma palavra a respeito dos meus concorrentes. Eu quero dizer o que eu pretendo fazer se for eleito senador. E acho que os eleitores vão me ouvir e, se concordarem com as minhas ideias, se acharem que é isso mesmo que eu devo fazer lá no Senado, eles votarão em mim. Acho que o que eu já fiz no passado são coisas muito diferentes. Eu acho assim que a economia tem que ser de mercado. As empresas são empresas de mercado. A nação não. A coisa pública não tem que ser de mercado. A coisa pública é exatamente para fazer aquilo que a iniciativa privada não faz. Acho que tem muitas coisas da iniciativa privada, como a produtividade, como a economia, como a rapidez nas decisões, que podem ser usadas e devem ser usados pelo Estado, pelos governos. Mas são campos diferentes. Eu não confundo iniciativa privada com a nação, com a política. São campos diferentes. E acho que tudo aquilo que eu fiz serve apenas como um atestado de como eu sou. E eu não fiz só a iniciativa privada. Aqui mesmo na Gazeta eu publiquei dezenas de artigos. Eu sempre tive uma participação política, não como candidato, mas como cidadão. Eu sempre expressei opiniões. Por exemplo, eu me lembro de um artigo que eu escrevi para a Gazeta do Povo, quando era de papel ainda, cujo título era "Precisamos de 513 deputados". Foi um artigo que os seus leitores da Gazeta da época teve uma correspondência fantástica. O Departamento de Jornalismo de vocês, inclusive, me deu um feedback muito interessante. Então, eu nunca deixei de ser um cidadão político. Eu só não fui político. Agora, preocupado com a nação, desde os tempos de estudante, sempre fui. Aliás, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Na abertura, na inauguração do Teatro Positivo, né? Dentro do complexo da universidade, na época, o governador Roberto Requião começou falando da sua militância estudantil, brincando que conheceu o senhor era um perigoso trotskista, né? Típica piadinha do governador Requião, né? Uhum. Mas conta pra gente, como é que foi esse seu começo, até pro eleitor conhecer o seu passado. O senhor teve mesmo uma militância política na política estudantil? Era, na época, mais ligada a essa esquerda contra a ditadura? Como é que foi isso? Não, tive uma militância importante, lutei pelas liberdades democráticas, fui isso preso. Em que ano que a gente está falando? Assim? Fui preso lá em Ibiúna, junto... 68? Né? Por aí, né? Eu nem lembro mais bem se foi 68, 69. Tive uma militância intensa, mas depois casei, tive filhos, fui trabalhar, fui cuidar da vida, e a política ficou latente dentro de mim esses anos todos. Eu acompanhei como cidadão, participei como cidadão, mas nunca pude fazer política como político. O senhor não vai me dizer aqui que foi preso em Ibiúna e não contar a história direito. Assim, para quem não sabe, foi um congresso da União dos Estudantes. Né, União Nacional dos Estudantes. Da UNE, em 68, que foi justamente quando a ditadura tentou desmantelar toda a União dos Estudantes. Né? O senhor estava lá representando o Paraná? Como é que era? Estava representando o Paraná. Então, assim, primeiro é preciso contextualizar, porque hoje as pessoas falam em UNE e falam em movimento estudantil e associam muito ao que o PT faz hoje. Uhum. São contextos tão diferentes. Isso, nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu há quantos anos atrás? Você estava dando a data ainda há pouco aí, 50 anos, mais ou menos. Quase 50 anos atrás. A realidade era outra. Nós vivíamos sob o regime militar, havia restrição de liberdade, havia censura à imprensa, as nossas casas eram policiadas, você tinha que tomar muito cuidado com o que você dizia. Quem não viveu essa fase não sabe o que é viver sem liberdade, sem cidadania. E nós sofríamos muito com isso. Sofríamos na universidade, sofríamos no nosso dia a dia. Era uma coisa complicada. Por exemplo, eu vou te contar uma história. Tinha uma AUI, Associação Universitária Interamericana, que fez naquela ocasião uma pesquisa aqui no Paraná para detectar possíveis futuros líderes e convidar para ir passar um tempo nos Estados Unidos. Eu fui o primeiro colocado do Paraná. Eu nunca fui, porque eu não conseguia passaporte, porque eu era visto como uma pessoa de esquerda, que tinha um discurso contra o governo, então não me deram passaporte.
E eu fiquei aqui quietinho, fui conhecer os Estados Unidos bem mais tarde, daí não pela Associação Universitária Interamericana, mas com recursos próprios, né? Então, outro tempo, outro contexto, todos os intelectuais, os jornais na primeira parte sofriam censura e publicavam receita de bolo, né? Eram outros tempos, completamente diferentes. Viver sob uma ditadura e viver numa democracia são coisas distintas. Hoje a gente tem que analisar essas associações de uma outra maneira. Aquele tempo, sim, eu participei fortemente dessa política estudantil, fui para Ibiúna, e lá em Ibiúna, quando nos prenderam mesmo, dando tiro que passava em diagonal, assim, perto da cabeça da gente. Não chegaram a matar ninguém, pelo menos que eu visse, mas foi uma coisa muito dura, era uma coisa muito pesada na época. Fui para o presídio Tiradentes, fui interrogado no DOI-CODE, enfim, coisas que marcam a vida da gente e que depois eu fiquei fora disso, porque nunca tive... A vida não me levou mais para a política, me levou para a iniciativa privada. E aproveitando, já que a gente está tratando desse tema, como é que o senhor vê as manifestações de hoje? Lógico, não é uma maioria, é uma minoria, mas pessoas que pedem a chamada intervenção militar constitucional, o senhor acha que elas não compreendem muito bem aquele momento para pedir isso? Como é que o senhor avalia esse tipo de pedido? Deixa eu te fazer uma análise um pouco mais profunda disso. Eu acho assim, tem dois discursos hoje que estão totalmente superados, são coisas do passado, que não compreenderam a sociedade contemporânea, que estão ainda no tempo do moderno, estão no tempo ainda um pouco da máquina a vapor ou de quando surgiu o motor a explosão. Hoje nós vivemos na época da informática, nós vivemos a terceira revolução industrial, o mundo é outro, o mundo mudou, o Brasil mudou, e tanto a extrema esquerda como a extrema direita me dão pena, né? Eu acompanhei ainda há pouco a eleição do Emmanuel Macron na França, que foi espetacular. Eu gosto muito de acompanhar a política internacional também, não acompanho só a brasileira. E o Emmanuel Macron, que fez uma eleição brilhante, e os franceses aposentaram quase todos os seus políticos tradicionais. E alguém que veio da iniciativa privada também, né? Pois é. O Emmanuel Macron tem uma história muito engraçada, porque ele foi também um militante de esquerda na França. E também depois ele foi trabalhar no Banco Rothschild. E ele, como candidato, ele tinha a direita radical, chamando ele de esquerdista, e tinha a esquerda chamando ele de banqueiro. Então ele despertava a desconfiança dos dois lados. Ele não é nem uma coisa nem outra, ele é uma pessoa inteligentíssima, ele é um homem contemporâneo, ele transitou pela esquerda, leu várias teorias. Eu acho que hoje é obrigação da gente ler Marx, ler Adam Smith, ler os autores de pensamento liberal e tentar fazer uma síntese, tentar entender o que interessa hoje para o Brasil. Eu acho que interessa para o Brasil hoje uma política transparente, interessa para o Brasil hoje combater a corrupção, interessa para o Brasil hoje um Estado eficiente. E se eu puder colocar a minha experiência em prol dessas demandas, é o que eu preciso fazer. Essa história de esquerda, de direita, isso é coisa do passado. Mas, embora o senhor diga que é uma coisa do passado, tem, logicamente, uma posição mínima ideológica que o senhor deve ter, né? Logicamente, o senhor já se afastou, como disse, daquela posição mais de esquerda da militância da juventude. O senhor foi filiado ao PSDB, que é visto como um partido mais ao centro, mais quase à direita, talvez, dependendo de quem diga, né? Hoje o senhor está no Podemos, que também é um partido que é visto como de centro, talvez centro-direita. Qual é o seu posicionamento? O senhor tem falado bastante já em eficiência do Estado, que é uma tese típica, né, normalmente dos liberais. O senhor se vê como um liberal, é isso? Olha, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito maior com quem está segurando o mastro da bandeira do que com a bandeira. Existe cafajeste, existe gente que se serve da nação, tanto na esquerda como na direita. Nós estamos acabando de ver isso. A Operação Lava Jato colocou isso às claras. E eu sei que vocês, jornalistas, até porque fica mais fácil a profissão de vocês catalogar o sujeito de direita, de esquerda, liberal, conservador, comunista, não sei o quê. Sabe, eu quero dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que pensa, eu sou uma pessoa que me atualizo, sou uma pessoa que leio. Eu acho que tem muitas coisas nas teses da esquerda que merecem ser levadas em conta, que são importantes, e tem muita coisa no pensamento liberal que é absolutamente moderno e que precisa ser levada em conta pelo Estado. O senhor se vê mais ou menos na mesma situação do Macron, por exemplo, comparando assim? Eu gosto muito das posições do Macron, eu acho que ele é um jovem brilhante, eu sou muito mais velho que ele, mas eu acho que ele é um jovem brilhante. Aliás, sobre o Macron, se me permite contar uma coisa para distrair os nossos leitores. O Macron é casado com uma mulher 24 anos mais velha que ele. E ele a conheceu quando ele tinha 15 anos. Ela era professora dele de teatro e de francês.
e disse que ela resistiu bravamente às argumentações dele, às investidas dele, até que ele completasse 18 anos. Eu admiro muito essa mulher, porque resistir à lábia do Macron por 3 anos não é para qualquer um. Essa mulher deve ter uma fibra e tanto. Então, é assim, sempre que você... Por exemplo, eu adoro Roberto Campos, mas eu gosto também de muitas coisas que escreveu o Gramsci. E qual é o problema disso? Tem coisas boas de um e tem coisas boas de outro. Agora, eu tenho que ser necessariamente de esquerda ou de direita? Desculpa, eu não sou nenhuma das duas coisas. Eu sou um ser pensante. Eu acho que eu gosto muito de Descartes e gosto muito do pragmatismo inglês. É um pouco por aí. E, professor, ainda falando um pouco da sua retrospectiva na política, o senhor me disse que foi filiado ao PSDB, eu até perguntei ao senhor, o senhor se lembra a data? O senhor falou que nem sequer se lembra, teve uma passagem pelo PSDB. Como é que foi a entrada no partido e como é que o senhor está vendo hoje? Foi pelas mãos do Álvaro também? Também. Eu tenho uma amizade com o Álvaro de longuíssima data. Converso com o Álvaro, respeito o Álvaro, acho um político decente. E ele uma vez me insistiu que eu fosse candidato a prefeito de Curitiba. Me lançou, inclusive, como candidato. Eu disse, Álvaro, eu não vou ser. O senhor lembra qual eleição isso, não? Faz tempo. Ele e o Jaime Lerner já quiseram me botar nessa fria aí algumas vezes. E na época eu estava envolvido com a empresa até debaixo d'água, eu não tinha a menor condição de fazer isso. Mas por amizade ao Álvaro, me filiei ao PSDB. Não fui candidato a nada, depois ele desistiu da ideia, porque ele viu que eu não ia mesmo, ele desistiu. Mas assim, eu apreciava muito as posições do PSDB. Tem gente no PSDB que eu admiro muito, né? Por exemplo, eu admiro muito o Fernando Henrique, ele acabou de escrever um livro fantástico, que eu já acabei de ler também, que se chama Crise e Reinvenção da Democracia no Brasil. Recomendo fortemente. É um homem de 80 anos, mas é um homem culto, é um homem que leu, é um homem que estudou, é um homem que usou a cabeça. E essas pessoas a gente tem que ler, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então eu admirava, achava o PSDB até então o melhor partido que tinha, eu continuei filiado, mas nunca tive participação nem em vida partidária, nem em vida política, propriamente dita. Me desencantei muito agora com o Aécio, uma tristeza, me desencantei muito com o Serra, me desencantei muito com os políticos de modo geral, como todos os brasileiros. Aliás, é desse meu desencanto que surge a minha vontade de tentar trazer um pouco de ética, trazer um pouco de dignidade para a política brasileira, porque é impossível um país sem políticos, é impossível um país sem governo, não existe isso no mundo. E nós só precisamos reinventar esses políticos e esses governos. Professor, a gente também abre espaço aqui para perguntas dos leitores e espectadores, né? O Gerson Antônio Ferreira, já, na verdade hoje de manhã, quando a gente anunciou a entrevista online, ele já mandou uma pergunta. Acho que o senhor já meio que respondeu, mas basicamente o que um milionário como o senhor quer fazer ganhando R$33 mil por mês como senador? Isso não parece que a conta não fecha? Pergunta ele. Assim. Muito bem. Gerson, se a vida fosse só uma questão monetária, só uma questão de conta, eu decididamente não estaria aqui agora. Não é nesse campo que você vai encontrar a explicação para minha candidatura. Se me permite, eu vou te citar duas poesias que eu gosto muito, bem curtinhas. Uma é do famoso Goethe, que foi o principal escritor alemão, que numa frase lapidária ele diz assim: a glória é nada, a ação é tudo. Então veja, eu não quero viver do passado, eu amo a ação, eu quero viver fazendo. E outra coisa que eu quero te citar é o Victor Hugo, que ele tem uma poesia que diz assim, eu preciso me lembrar exatamente das palavras, eu já me lembro, que ele dizia assim: se nos olhos dos jovens você vê a chama, é nos olhos do velho que você vê a luz. Não é? Então eu acho que eu já estou de cabelo branco e acho que tenho alguma luz para dar a esse país. E acredite ou não, não é por causa dos R$30 mil. Realmente eles não fazem a menor diferença na minha vida. E se eu puder fazer alguma coisa para que todas as outras mordomias que eu sei que os senadores tenham sejam eliminadas e que fique só esse salário, eu farei. Pode estar certo disso. E, professor, o nosso internauta tocou na questão financeira. A gente está no momento em que o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação privada às campanhas políticas. A gente viu Lava Jato e etc., todo o que se fazia com recursos públicos destinados à campanha via Caixa 2. O
O senhor pretende bancar a própria campanha? Quanto o senhor imagina gastar? Como é que o senhor vai trabalhar nesse sentido, já que é a primeira campanha com verba exclusivamente pública? Olha, eu quero deixar isso muito claro. E isso já é um aviso aos meus amigos e já é um aviso aos políticos que quiserem me apoiar. Minha campanha vai ser uma campanha sem dinheiro. Minha campanha vai ser uma campanha de opinião. Minha campanha vai ser isso que eu estou fazendo aqui agora. Uma campanha de ideias, uma campanha de propostas. Eu não vou bancar políticos. Eu não vou despejar um balde de dinheiro na campanha. Eu não farei isso. E não quero comprar ninguém. Não acredito em curral eleitoral. E se eu tiver que ser eleito por esse processo do dinheiro, eu prefiro não ser eleito. Sabe como eu comparo uma campanha? Mais ou menos assim, com perdão da comparação. Imagina uma moça que diz assim, olha, eu vou ter vida fácil, eu vou me prostituir só até eu ter dinheiro para comprar o vestido de noiva. Depois eu vou ser séria, vou ser uma mãe de família, vou ser uma pessoa muito honesta. A gente sabe que não vai, não é? Então a campanha já tem que ser honesta, a campanha já tem que ser limpa. O dia que acabar essa campanha, eu vou estar de cabeça erguida. Eu não vou jogar dinheiro fora, até porque eu acho nocivo isso, eu acho ridículo isso. As pessoas têm que votar por causa que elas concordam com a minha opinião. Senão elas têm que não votar em mim. Eu vou respeitar o resultado das urnas, como bom democrata que sou. Se disserem, olha, não são as tuas propostas que eu quero, eu vou para casa e respeito isso, mas vou de cabeça erguida, porque eu não vou fazer uma campanha com base em dinheiro e com base nessas coisas que vocês estão acostumados a ver. Falando em vida partidária, o senhor falou do Álvaro Dias, né? A gente sabe que ele e o irmão aí tem uma situação meio confusa, o Osmar, né, no momento, porque o interesse de um que não bate muito com o interesse de outro, né? O Álvaro Dias é candidato à presidência pelo seu partido, Podemos, e o Osmar Dias é candidato ao governo do estado pelo PDT. A gente sabe que para o Álvaro seria melhor se o Osmar não estivesse candidato, ficava mais fácil para ele ter o apoio de todos os outros candidatos aqui no Paraná, etc. O senhor acha que isso pode botar essa coligação em risco? Afinal, o senhor faz parte desse processo agora, né? Como é que o senhor vê que isso vai se desenrolar? E a gente até ouviu falar que teriam dito para o senhor que não era para o senhor ser vice do Osmar, porque talvez ele não saia candidato. Como é que está nisso? Vocês ouvem tantas coisas, né? A gente ouve bastante aqui. Bom, eu vou te dizer do que eu sei, do que eu ouvi de um e do que eu ouvi de outro. Eu conversei com o Osmar e conversei com o Álvaro já mais de uma vez. E eu acho que são dois irmãos. Acho que se dão bem, acho que se entendem bem hoje. O senhor está bem com os dois também? Eu me dou bem com os dois também. E acho que um vai saber respeitar a posição do outro. O Álvaro hoje, o que ele pretende? Ele pretende ser um presidente da República do Brasil. A visão dele é uma visão estratégica. Ele não tem rejeição no estado do Paraná, a rejeição dele é baixíssima. Claro que vai ter algumas pessoas que não vão votar nele, mas a rejeição dele é muito baixa. Se o Álvaro assumir uma candidatura para o governo do estado, obviamente ele vai ter dois candidatos que vão ser contra ele. E isso pode prejudicar muito a campanha dele para o presidente da República. Se ele não sair bem no próprio estado, como é que ele vai ter moral para se apresentar em outros estados? Que é mais ou menos o que acontece com o Alckmin hoje, quando ele não tem bons índices. Então, eu acho que o Álvaro deve caminhar para uma posição de neutralidade com relação à eleição para governador no estado do Paraná. Talvez o Podemos não faça, que é o partido onde estou afiliado, não faça coligação com o PDT, e talvez não faça coligação com nenhum partido. O que para mim me deixaria numa situação interessante, porque se de um lado é muito ruim, porque eu não vou poder contar com muito tempo de televisão, não vou poder com a estrutura de uma campanha de governador, que seria muito útil. Por outro lado vai ser muito bom, porque eu vou poder fazer uma campanha independente, não vou poder falar por mim mesmo. Então a minha tentativa vai ser construir, por enquanto, uma candidatura independente, sem estar atrelada a nenhum governador, a nenhuma candidatura ao governo, né? Eu acho que talvez eu consiga mais um ou dois partidos que queiram coligar comigo para a eleição de senador apenas, sem envolver a eleição para governador. Haveria um segundo candidato ao Senado nessa hipótese ou não? Eu ainda não sei te responder, é possível que sim. É possível que sim, isso não está descartado. Na verdade, as nossas eleições estão bastante indefinidas, né? Mesmo a nível nacional, nós temos, acho que 12 candidatos a presidente da República hoje. Mais até, hoje né? A gente deu uma reportagem de 21, né? 21 por hora. Você veja que loucura. É claro que isso aí ainda vai rolar muita água debaixo da ponte até agosto. E tudo que acontece lá na eleição para presidente vai refletir aqui, né? Eu não acredito que o Álvaro desista. Eu acho que o Álvaro vai ser candidato a presidente até o fim, pelo menos pelas conversas que eu tenho com ele.
Mas pode acontecer, se ele não conseguir uma coligação, se ele não conseguir tempo de televisão, se ele não conseguir firmar essa candidatura, sei lá como é que ele vai fazer, né? Vontade de desistir ele não tem nenhuma. Ele me jura que será candidato a presidente e que isso isso ele não muda, não é? Agora, nós temos que esperar um pouquinho o tempo passar. E, professor, a gente tem feito essa pergunta a todos os pré-candidatos ao Senado. É evidente que o senhor é do Podemos, é evidente que vai defender que o nome presidencial, a presidência que seja eleito seja o Álvaro Dias, mas por que o senhor acredita que ele é o melhor candidato hoje para o país, para ser o próximo presidente? É uma pergunta fácil de responder. O Álvaro tem experiência como governador, o Álvaro não é corrupto, o Álvaro tem experiência no Legislativo e o Álvaro tem muita vontade de ser presidente do Brasil. E eu acho que o Paraná, que sempre reclama que dá muito mais para a União do que recebe em troca, tem um momento excepcional de se unir e ter um paranaense como presidente da República. Eu acho que o Álvaro tem que fazer bonito nessa eleição. Para o bem do Paraná, o Álvaro tem que fazer bonito. Mesmo que não ganhe, ele tem que fazer bonito, ele tem que sair bem. Eu acho que ele representa o Paraná disputando o maior cargo da República. E eu acho que cabe a nós paranaenses, se gostamos dos governos anteriores dele, se gostamos da atuação dele como legislador, como senador, temos que apoiá-lo. Mas você acha que ele tem chance? Porque a gente vê nas pesquisas, a situação dele não é das melhores, né? Até o senhor mesmo falou que tem gente falando que ele poderia desistir, ser vice do Alckmin, ser vice do Joaquim Barbosa. O senhor acha que é reversível isso e como? Olha, a proposta de ser vice do Alckmin ele já recebeu e já disse não, né? Você sabe disso, está na imprensa inclusive. Tudo pode acontecer ainda. Eu acho que os candidatos do centro, se não se organizarem, se não se unirem, periga não passar ninguém do centro. Periga a gente ter o Brasil com um candidato de extrema esquerda e um candidato de extrema direita. O que seria muito ruim para o país. Acho que seria muito ruim para o país. Vocês já me perguntaram antes o que eu acho da extrema direita e eu já disse, eu não concordo, eu não gosto, não é por aí. Você está falando do Bolsonaro, né? Vamos falar claramente. É evidente, é ele mesmo, ele representa isso hoje, né? Eu acho que não é por aí, eu acho que nós temos opções melhores. Né? Então eu não sei, eu acho que muita gente vai desistir ainda, eu acho que o Álvaro pode ter chance sim, eu acho que não está descartada a possibilidade dele ser o representante do centro e eu torço para que seja. Tá certo. A gente está chegando mais ou menos à metade da entrevista aqui, a gente vai passar, como faz com todos os candidatos, para os grandes temas nacionais que a gente imagina que os dois senadores paranaenses vão enfrentar quando estiverem lá em Brasília, né? Começando por um tema que já foi discutido no atual mandato, mas que tem repercussões ainda, que pode voltar ainda a ter votações importantes, que é a reforma trabalhista, né? O senhor estava falando de esquerda e direita, né? O pessoal da esquerda reclamou muito das reformas aprovadas no governo Temer. O senhor acha que melhorou? O senhor, como empresário, inclusive, né? Acha que houve melhora, precisa avançar mais? E aproveitando, fazer um gancho aqui, o que o senhor está achando do governo Temer nesse sentido? Veja, o governo Temer, eu vou começar pelo final. O governo Temer é o governo mais impopular que nós já tivemos no presidencialismo até hoje. Eu acho que ele bate todos os recordes. 1-2% de aprovação, dependendo, né? Então, evidentemente que é um governo muito fraco. A coligação que o elegeu foi Dilma e Temer, não vamos nos esquecer disso. As pessoas que estão junto com ele são as mesmas pessoas que estavam junto com Dilma. Esse governo é um governo tampão, é um governo ponte, não é? E sofreu denúncias gravíssimas, né? E ele abortou reformas importantíssimas, como a reforma da Previdência, para poder se mobilizar e defender das denúncias que lhe fazem. Então eu não gosto do governo Temer, como não gostava do governo Dilma, não é? Mas é o governo que temos, não é? A história nos trouxe até aqui e fomos nós que os escolhemos, foi a maioria dos brasileiros que votaram na coligação que os elegeram, tanto a Dilma quanto a ele. E como democrata eu tenho que respeitar a vontade da maioria. Hoje a maioria não votaria mais nele, acho que ele não ganha para mais nada hoje. Então acho que está aí a minha opinião sobre o governo Temer. E a outra opinião que você... Sobre a reforma trabalhista. Sobre a reforma trabalhista. Eu acho que, obviamente, a legislação trabalhista era anacrônica, do tempo de Getúlio, uma coisa horrível. Nós temos uma indústria de sindicatos no Brasil, que são mais de 17 mil sindicatos. É uma coisa maluca, arcaica, que precisava ser modernizada. Acho que essa reforma talvez não esteja completa. Precisa aprofundar ainda algumas coisas, e eu acho que o caminho é esse mesmo.
mas acho que eles tiveram o mérito de dar o pontapé inicial. O que precisaria mudar, por exemplo, na sua opinião? Olha, a própria questão do sindicalismo eu acho que tem que ser pensada um pouco melhor. Uma reforma sindical mesmo. Na reforma sindical, eu acho que tem que ser pensada um pouco melhor. Tá? E assim, vão surgir no decorrer da implementação disso vários pontos que surgem quase todos os dias que é normal, que eu acho que essas leis, essas reformas complexas são mais ou menos, e veja, não é só aqui, né, no mundo isso está acontecendo. O mercado de trabalho mudou completamente, hoje as pessoas não precisam mais trabalhar necessariamente no seu local de trabalho, pode trabalhar em casa, pode ter um horário mais flexível, nada disso estava contemplado, então eu acho que teve um lado muito bom. Agora, na medida que forem surgindo problemas, eu acho que o legislador tem que ficar de olho, conversar com a sociedade, porque é uma sociedade dinâmica que está mudando, e absorvendo esses problemas e tentar corrigir. Mas que tinha que ser feita a reforma, tinha, assim como a reforma da Previdência é outra questão gravíssima, matemática. Não adianta eu dizer assim, não, eu não quero que mude porque eu vou ter aposentadoria integral, que eu sou funcionário público. Está tudo bem, você tem direito de defender seus interesses. Só que tem um problema matemático, não vai haver dinheiro para pagar isso. Não é? Nós temos hoje no Brasil uma situação muito interessante. Nós temos 208 milhões de habitantes, nós temos uma população economicamente ativa, ou seja, gente que pega no batente, que trabalha, que produz, que é mais ou menos a metade. O resto é criança, ou já são aposentados, ou são pessoas, por alguma razão, não estão na força de trabalho. Desses 104 milhões que são população economicamente ativa, você tem alguma coisa em torno de 13 milhões que trabalham no setor privado. No setor público. Trabalham ou para o governo municipal, ou para o governo estadual, ou para o governo federal, ou para o legislativo, enfim, para um órgão governamental. Nessa ilha existe uma coisa chamada estabilidade, o desemprego é zero e a aposentadoria é integral. Os outros 91 milhões que trabalham na iniciativa privada têm desemprego, têm salários mais apertados, a aposentadoria é só pelo INSS. Você recolhe a vida inteira. Eu sou aposentado do INSS, recolhi a minha vida inteira, a minha aposentadoria é R$2.000 e poucos. É o que eu ganho. Foi isso que eu consegui. E recolhi sempre pelo teto máximo. E me aposentei com tempo de serviço regulamentado, pedido pela lei, não foi antecipado. Então essas coisas no Brasil têm que ser enfrentadas. Aí os políticos têm medo de enfrentar as corporações, têm medo de discutir esses problemas. Só que o déficit da Previdência está engolindo as finanças do país. Nós vamos naufragar, como estados já naufragaram, o Rio de Janeiro já naufragou, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, todos têm dificuldades hoje seríssimas. Mas qual é a reforma da Previdência que o senhor defende? Por exemplo, um dos pontos que estava em discussão era a idade mínima, né? O senhor acha que esse é um ponto que tem que ser adotado, tem que ter uma idade mínima para aposentadoria? Por exemplo, tem gente dizendo que algumas pessoas nem chegam a essa idade mínima e, portanto, não iriam se aposentar jamais. Como é que lida com isso? Nós podemos discutir qual é a idade certa, mas certamente não é de 40 anos, né? Nem de 50. Mas poderia ser regional, por exemplo, como sugeriram? Eu entendo que o país, a maioria dos países fazem isso, deveria ter um regime previdenciário único. Como tem um sistema único de saúde, deveria ter um sistema único. E não tem. Você imagina como seria revoltante um sistema de saúde só para os funcionários públicos e um sistema de saúde só para os trabalhadores da iniciativa privada. É o que acontece com a Previdência hoje. Eu acho que a primeira questão nossa é equalizar. Todos os brasileiros têm que ser iguais perante a lei, em direitos e em deveres. Não justifica porque alguém trabalha para o governo que ele tenha uma aposentadoria privilegiada. Todos nós construímos a nação, seja na iniciativa privada, seja trabalhando para o governo. Isso é um absurdo que precisa acabar. Quanto à idade mínima, nós podemos debater, nós podemos ouvir a sociedade, discutir. Eu não vou agora de pronto te dar um número, porque qualquer número que eu der vai ter alguém que vai ser contra. Mas eu acho que no mundo inteiro, isso aconteceu na Grécia, você viu os problemas que aconteceram. O Macron se elegeu na França agora prometendo reforma trabalhista e prometendo reforma da Previdência. Né? E veja que interessante, a França, com aquela herança do iluminismo, com Voltaire, com toda a escola de pensamento francês, racionalidade. Do Descartes, da racionalidade, 66% dos franceses votaram no Emmanuel Macron. E porque desses 66% dos eleitores dele, 40% votaram nele porque queriam dizer não para Marine Le Pen,
que era muito de direita. Da extrema-direita, né? Da extrema-direita. Então o voto nele também foi um voto contra a extrema-direita. Né? E agora você tem manifestações grandes contra o Macron na França, porque ele quer fazer a reforma da Previdência lá. Ah, isso vai acontecer no Brasil, é polêmico. Existem corporações, existe defesa de interesse, mas o fato é, tem que mexer. Vamos conseguir fazer uma reforma que vai contentar a todos? Já posso te responder que não. Muitos não vão gostar, mas do jeito que está não pode ficar. E o senhor acha que seria importante um presidente eleito com um respaldo popular fazer isso já no primeiro ano? Essa deve ser a prioridade de um próximo presidente? É absolutamente urgente fazer a reforma da Previdência. Se nós não estancarmos o déficit da Previdência, você tem implicações da economia que são seríssimas. São seríssimas. Isso vai provocar... Olha, o governo só tem duas fontes de renda. São os impostos ou a emissão de moeda. Ou uma terceira que seria empréstimo, ele lançar títulos. Né? A dívida interna ou a dívida externa. Eu acho que a dívida... imposto bateu no teto, não tem mais como o governo fazer imposto. Ninguém aguenta mais. Aliás, o senhor estava falando de Previdência, né? Mas na verdade hoje a dívida pública custa mais para o Brasil do que a Previdência, muito mais, né? Inclusive, como é que lida com isso? Né? Nesse sentido, a boa gestão do Temer, contratando o Henrique Meirelles, que é um sujeito muito competente, que por sinal também é candidato a presidente da República. Né? Se é que é, né? Mas, se é que é, porque está tudo muito indefinido ainda, né? Mas a boa gestão abaixaram os juros que o governo paga. Não abaixou o juro para o consumidor, mas o juro que o governo paga hoje está num patamar, eu diria... Mas mesmo assim, se não me engano, cerca de 1/3 do nosso orçamento vai para isso, né? Muita coisa. Né? Já não vai mais por causa do quanto abaixou a taxa de juros. Se você tirar hoje a inflação... Pela Selic. Né, e diminuir da Selic, essa taxa de juro real hoje deve estar em torno de 2%, coisa que vale ao ano. Se a gente pudesse tomar dinheiro emprestado a esse juros, seria uma maravilha. O governo está tomando hoje nesse preço. Mas é claro que é muito, porque o governo deve muito. Então são alguns trilhões, 2% de alguns trilhões, dá um caminhão de dinheiro. Mas não há solução simplista de chegar e dizer, então o governo que não paga mais a juros, vamos dar o calote. Isso não funcionou em nenhum lugar do mundo. Se fizer isso, desarranja o sistema financeiro inteiro. Aí é a bagunça total. Mas você fez duas perguntas, eu deixei escapar uma. Não, era isso. É sobre a Previdência e agora... Pois é, a Previdência é uma questão matemática. Não tem... É a mais importante de todas as reformas, e não é a única. A reforma política é outra. Posso gastar um pouco mais de tempo para falar de reforma política? Inclusive estava aqui na estava previsto. Então, porque há uma discussão muito grande sobre o modelo de voto, distrital, distrital misto, proporcional. O senhor tem alguma ideia definida de qual modelo define? Tenho sim. Deixa eu fazer uma pequena explanação sobre isso. Espero que o tempo permita. Veja, vamos voltar para a Constituinte de 1988. O espírito da Constituição de 1988, quando ela foi feita, a gente tem que lembrar o contexto histórico. O Brasil estava saindo da ditadura militar. Os brasileiros foram obrigados a viver com o PMDB e com a Arena. Era proibido ter outros partidos. Os militares simplesmente não deixavam. Vão ser 2 partidos e acabou. Quando houve a Constituinte, que houve a liberdade, havia um anseio enorme de todos que fizeram a Constituição de dar uma grande abertura para a criação de partidos, uma facilidade enorme para criar partidos e uma facilidade de financiamento. Criaram, naquela época, o fundo partidário, o fundo eleitoral não, isso foi criado agora. Mas o fundo eleitoral foi criado lá atrás e as facilidades, as cláusulas de barreira para formar partido foram muito frouxas. Não é? E hoje a gente tem 35 partidos. Né? 35 partidos, dos quais 25 têm representação no nosso Congresso. Eu desafio a qualquer ser humano com um mínimo de racionalidade a me mostrar 25 ou 35 ideologias. Isso não existe. O que nós temos hoje é um certo empreendedorismo, entre aspas, político. O sujeito quer ter acesso ao fundo partidário, o sujeito quer ter acesso ao tempo de televisão. E ele funda um partido como quem funda uma igrejinha para tirar dinheiro, para levar vantagem. Começa muito mal, esses partidinhos têm dono. É uma tristeza, não há hoje ideal, não há hoje bandeiras. E nós temos que ter uma reforma política. E a outra consequência qual é? A ingovernabilidade. O Fernando Henrique ainda pôde falar em coalizão. O Lula já fez cooptação. O Mensalão não foi coalizão, o Mensalão foi cooptação. Você é deputado federal, eu te dou tanto por mês, você vai votar comigo. Qual é a ideologia que tem nisso? Qual é o pensamento de nação que tem nisso? Nada, é só se servir da nação, é só tirar vantagem. Isso tem que ser reformulado. Você me pergunta do parlamentarismo ou do sistema como nós temos hoje.
Eu gosto muito do sistema francês, que também é igual ao sistema português, que é o que eles chamam de semipresidencialismo. E podíamos chamar também de semi-parlamentarismo. Como funciona isso? Primeiro eles elegem um presidente, que é o presidente, mas não é o primeiro-ministro, não é ele que governa de fato. Esse presidente apresenta as propostas, apresenta as linhas gerais, o que ele quer para a nação, para que caminho que ele vai. Ele é eleito. Lá teve a disputa do Emmanuel Macron com a Le Pen. Ganhou o Macron. Macron, alguns meses depois, tiveram a eleição do parlamento. Um mês depois, né? Fazem logo em seguida. Logo em seguida fazem. Ele foi para a televisão e disse: vocês me elegeram, me deem a governabilidade agora. Conclusão, os franceses deram a governabilidade. E ele vai indicar um primeiro-ministro que vai ter que se dar bem com ele e com o Congresso. Porque se tiver um voto de desconfiança, o primeiro-ministro cai. E se ele não gostar do que está acontecendo, ele convoca eleições e renova o governo. Então é um sistema misto que eu acho interessantíssimo. E nós resolveríamos essa questão horrorosa dessa cooptação. Qual é o sentido que tem um partideco qualquer desse pedir a diretoria financeira dos Correios? O cara devia ser preso quando pede isso. Porque o que tem a ver a diretoria financeira dos Correios com o futuro do Brasil ou com alguma ideologia? É um escândalo. O sujeito quando pede isso, e é um escândalo quando o presidente dá essa diretoria para ele, sabendo de antemão que ele vai fazer a falcatrua, que ele vai tirar dinheiro para o partido e para ele mesmo. Nós estamos, de certa forma, institucionalizando o roubo, a corrupção com esse sistema que está aí. Nós temos que mudar esse sistema, a reforma política é urgente, e isso eu quero lutar no Senado para que aconteça. E entre voto distrital e voto proporcional, distrital misto, o senhor tem uma opinião, não? Eu gosto muito do voto distrital. Eu acho que nós não conhecemos os nossos deputados hoje. Nós tínhamos que estar mais perto dos deputados, acompanhar um pouco mais. Fazer política, gente, não é só ser candidato. Eu acho que eu fiz política a minha vida inteira, só que eu nunca fui candidato a nada. Fazer política é acompanhar de perto os nossos representantes, saber o que eles estão fazendo. E para isso o sistema também tem que ser um sistema que nos permita. Essa eleição proporcional hoje, deputado, vocês vão escolher um deputado, vão escolher um senador, daqui a pouco vocês não sabem mais em quem vocês votaram. Por quê? Porque o sistema está errado, não é que o povo brasileiro não sabe votar, é que o sistema nosso está mal montado. E, professor, falando ainda da reforma política, o senhor citou, eu vou lutar para que privilégios dos senadores acabem, para que haja uma reforma política que acabe com esses partidos de cooptação, etc. Mas a gente sabe que há amarras, há um corporativismo muito grande. O senhor está preparado para lidar? O senhor que veio da iniciativa privada, era muito mais fácil tomar decisões estratégicas, etc. Está preparado a lidar com todas essas amarras que deve enfrentar no Senado, se for eleito? Não são amarras, são oposição, reação, não é? Amarras eu não tenho nenhuma amarra. Se eu for eleito, não vai ser representando nenhuma empresa, nem representando nenhuma corporação, nem para fazer política de despachante, de defender interesse de quem quer que seja lá no Senado. Se eu for eleito, eu vou ser eleito para defender as ideias que eu estou limpamente colocando aqui e que vou colocar durante a campanha inteira. Se o povo o povo do Paraná entender que eu devo ir lá defender isso, é isso que eu vou fazer. Oposição, é claro que eu vou ter. É lógico, o sujeito que achar que vai lá que não vai ter oposição, é melhor nem se candidatar, né? A gente tem uma pergunta da nossa correspondente em Brasília, Catarina Scortetti, que tem a ver com isso. Ela está falando, se eu não me engano, é sobre regulamentação de lobby. O Rodrigo Sierpinski está com ela já no ponto aí. Olá, colegas da Gazeta do Povo, professor Ariovisto. Há décadas existe no Brasil uma relação, no mínimo promíscua, entre parte da classe política e parte da classe empresarial. Na esteira disso foi elaborada no Senado uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para regulamentar o lobby. O senhor defenderia uma PEC sobre o tema no Senado? E como era a relação do senhor, na época de empresário, com os políticos do Paraná? Então, primeiro eu quero dizer que você tem total razão. Existe mesmo uma relação promíscua, e isso não é de hoje. Isso vem desde o tempo do Brasil colônia. Esse capitalismo de compadrio, essa coisa promíscua, dessa relação entre o público e o privado, existe no Brasil e está no nosso DNA cultural, no nosso ethos.
Isso precisa também ser reformado. As reformas culturais, a reforma de mentalidade é muito mais difícil, são muito mais difíceis do que as reformas políticas. O lobby é regulamentado em vários países. Eu acho que é inevitável que essa relação entre os políticos e os empresários aconteça. Eu acho que os políticos têm obrigação de ouvir a sociedade e os empresários fazem parte da sociedade, portanto é importante que eles conversem, mas não há mal nenhum que um político converse com o empresário, desde que isso não gere corrupção, desde que isso seja uma conversa transparente. Aliás, essa conversa é necessária. Um político tem que conversar com corporações, um político tem que conversar com a imprensa, um político tem que conversar com empresários, um político tem que conversar com religiosos, um político tem que conversar com todo mundo. Senão ele não vai representar o povo, não vai representar as forças vivas que essa nação tem. Agora, daí para ser corrupto é outro problema. Aí o político precisa ter caráter, precisa ter firmeza. E o lobby é uma coisa que, se for regulamentada e se for transparente, eu acho válido. Muitos países o fazem. E ela também perguntou, como é que era a sua relação com os políticos do Paraná enquanto empresário? Eu sempre tive uma ótima relação com partidos políticos, com os políticos de modo geral. E sempre tive uma relação muito republicana. Até porque eu fui sempre diretor de escola, professor, e sempre lidei com os filhos dos políticos das mais diversas tendências. As nossas escolas nunca foram abertas para políticos. Nunca fui pedir favor para político nenhum. Nunca pediram para aprovar alguém? Já, pediram. Teve alguns até que brigaram comigo e que nunca mais conversaram comigo até morrer. Não vou dizer o nome porque não é o caso. Mas, e porque envolve vida de aluno e eu sou absolutamente ético com essa coisa. Eu jamais falaria de um ex-aluno aqui. Aliás, ele era criança, ele não tinha culpa. Quem teve a culpa foi o pai que tentou. E sempre tem no Brasil essa cultura de você sabe com quem está falando, você vai precisar de mim. Eu digo, olha, eu não vou nunca desrespeitar as normas da escola, não vou nunca desrespeitar meus professores, não vou nunca desrespeitar o diretor. Teu filho teve todas as chances. Assim como todos os outros. Como todos os outros. E infelizmente ele está fora da escola, não há o que fazer. Mas você podia abrir uma exceção? Não, eu não posso abrir uma exceção. Bateu o telefone na cara e nunca mais falou comigo. Não tem problema nenhum. Não é? Como teve pedido também para vestibular de medicina, como teve pedido para transferência, eu nunca atendi. Eu jamais faria isso. Não tá aí. Agora, alguns me perguntam, né? Porque eu tinha fama de direitista. Eu consegui aprovar uma universidade privada, que precisa ter autorização do governo federal. E esse é um bom exemplo para jornalista lá em Brasília, de como é que eu lido com os políticos. O Fernando Haddad era o ministro da Educação. E nossa universidade já tinha sido vistoriada pelo MEC. Na época era centro universitário e tinha que passar para a universidade. Exatamente, né? Centro universitário passar para a universidade. E o pessoal do PT, claro, todo mundo sabe, eles são a favor da universidade pública e gratuita. E acham que tudo que é universidade privada não vale a pena ser vivida, né? E não deveria existir. E eu me lembro que nós respondemos todos os questionários, vieram as inspeções, tínhamos todos os laboratórios. Fazia 2 anos que eu estava brigando para autorizar a universidade. Estava tudo aprovado na mão do Haddad e o Haddad não assinava. E eu fui falar com ele. Quando eu entrei no gabinete dele, ele chegou para mim e falou assim, eu já sei o que você veio fazer aqui. Estava ele e o Paim. O Paim era um chefe de gabinete que ele tinha, do PT, roxo também. Eu sei o que você veio fazer aqui. Eu não vou ficar conhecido como sendo o ministro que aprovou 5 universidades privadas. Tinham 5 universidades que estavam exatamente na mesma situação para serem aprovadas. Eu olhei para ele e falei, olha, Paim, Haddad, eu acho que você não vai mesmo. Você já ficou conhecido como o ministro que mais vagas criou no ensino superior do Brasil sem gastar nada, que foi o ProUni, e que você criou essas vagas todas em universidades privadas, porque você sabe, no ProUni não tem vaga na universidade pública, é só na universidade privada. Eu falei, agora você quer passar para a história como um ministro que criou vagas de 2ª categoria? Você quer dar um atestado que você não acredita na escola privada? Você pode fazer isso, mas conhecida você vai ficar pelas vagas que você criou. Ele olhou para mim, ficou branco e falou assim, nossa, que argumento, nunca tinha pensado nisso. Vou aprovar a sua e vou aprovar o 9 de julho. No outro dia saiu no Diário Oficial. Não precisou dinheiro, não precisou nada, foi argumento só. E a gente pode se relacionar assim. Professor, chegou mais uma pergunta de uma internauta, Maran Carneiro. Gostaria de ouvir uma opinião do professor Oriovisto a respeito da reforma do ensino médio. Olha, Mara,
eu acho que a nossa educação padece de um grave problema. Eu sou muito amigo do Cláudio Moura Castro, que escreve na Veja. O Cláudio sempre prestou assistência para nós aqui, continua almoçando com ele uma vez por mês, e a gente debate muito isso. Acho que começar a falar sobre educação aqui, nós vamos fazer o programa inteiro sobre educação. Mas nós temos um ensino muito teórico, muito engessado. Nós precisávamos abrir um pouco mais esse ensino, atender mais os interesses do estudante e diminuir a evasão do ensino médio. Eu acho que a reforma é boa, está no caminho certo e, de novo, tudo que começa, sempre que você sai do imobilismo, sempre que você tenta algo novo, ajustes existirão. Liberdade para as escolas, porque assim, olha, deixa eu te resumir bem claro uma posição sobre educação. Os políticos adoram falar sobre educação. Tá cheio, toda eleição você ouve os políticos falando sobre educação, sobre a reforma universitária, que eles vão fazer uma revolução na educação. Bobagem, não vão fazer nada. Sabe por quê? Porque os professores, os diretores de escola, nem dão bola para o que os políticos falam. A educação acontece nas escolas. Só vai haver mudança nas universidades quando o pessoal que está dentro da universidade tiver liberdade e orçamento para fazer as mudanças. São os educadores que têm que fazer as mudanças, não são os políticos. Os políticos não entendem nada disso. Política é igual técnico de futebol. Todo brasileiro é técnico de futebol. Só que não vão lá treinar a seleção porque perdem. Educação é um assunto complexo, profundo. Quanto menos o Estado se meter nisso, quanto mais estiver na mão dos professores, de quem faz a educação, e da comunidade que se serve dessas escolas, quanto mais direta for essa relação, melhor será a educação no nosso país. Professor, a gente está chegando já perto do fim da entrevista. A gente tem mais uma pergunta sobre temas importantes em Brasília, antes de passar para o bate-bola final. É uma pergunta em 3 partes, mas são 3 temas que têm muito a ver uns com os outros. Queria saber qual é a sua opinião sobre aborto, regulamentação de aborto, casamento gay e adoção por casais homossexuais. Então, vamos começar pelo casamento gay. Acho que isso já está regulamentado, acho que é uma coisa que nem se discute mais hoje, é um direito. Acho que tem homossexuais absolutamente brilhantes, não é? Por exemplo, eu adoro o livro O Retrato de Dorian Gray, que foi escrito por Oscar Wilde, não é? E que se você não for pesquisar a biografia dele, nem vai saber que ele era homossexual, não é? Então, assim, direitos e deveres iguais. A questão privada de foro íntimo não importa. Eu tive grandes colegas de trabalho homossexuais, convivi com muitos homossexuais, conheço pessoas brilhantes que tiveram essa opção e eu tenho um profundo respeito pela opção individual de cada pessoa em termos afetivos. Então, totalmente favorável e totalmente... Inclusive a adoção também, por casais? A adoção, eu sempre examino a adoção, seja por casal homossexual, seja por casal heterossexual, do ponto de vista da criança que é adotada. Eu acho que tem muito casal heterossexual que não pode e não deve adotar uma criança. Estou falando de hétero, porque eles não têm as condições mínimas. Então eu tenho muito medo de fazer uma regra pura e simples assim, sou a favor. Não, eu sou a favor, sim, em tese sim. Mas eu acho que tem... O senhor não é a favor então da proibição de que casais... Não, absolutamente. Absolutamente não, sou contra a proibição, mas acho que tem que ser analisada do ponto de vista do interesse da criança, do adotado. E o último não tema como seria, tema político. O último tema seria o aborto. O aborto é um assunto... Olha, eu fiz parte na universidade de uma comissão de ética e nós discutimos questões realmente difíceis. E aí eu vou te colocar uma coisa, não é ficar em cima do muro. Eu acho que o respeito à vida desde a concepção é algo que eu acredito e que eu professo. Mas eu acho que existem muitos e muitos casos em que o aborto tem que ser permitido, sim. Eu acho que a regulamentação do aborto tem que existir. Tem muitos casos que a pessoa tem que ter, a mulher tem que ter o direito de dispor do seu corpo e fazer o aborto, não, principalmente se for início de gravidez. Mas, em princípio, eu acho que é uma coisa que deve ser evitado ao máximo. Mas é a legislação atual que o senhor defende ou uma mudança? A legislação atual hoje tem ainda, é uma legislação antiga, eu acho que é um debate muito... Você quer ver um debate seríssimo que aconteceu esses tempos no Supremo e que eu achei lindo? Que foi o que fazer com os fetos que são fecundados in vitro, que usam para pesquisas de célula-tronco. Não é? Que a medicina depende desse avanço. Havia uma questão ética terrível, joga fora, não joga fora, estão matando um ser humano, não estão matando um ser humano. Então a coisa não é simples, o Supremo teve que se pronunciar e teve que dizer sim, pode fazer isso,
pode fazer pesquisa com célula-tronco. No mundo inteiro, isso suscita debates. Não é? Então, em princípio, acho que o aborto não se deve fazer, é a última coisa, mas eu acho que existem muitos casos em que ele se justifica. Para encerrar, a gente faz esse bate-bola para o eleitor conhecer melhor. A primeira pergunta é sobre o seu primeiro emprego. O senhor lembra qual foi? Eu me lembro. Foi em Apucarana, no armazém do Kowalski. Apucarana é a cidade de Euclides, ele tem como checar Apucarana, isso. Né? Então nós precisamos conversar. Foi em Apucarana, eu morei em Apucarana um bom tempo. Os meus pais, eu nasci em Batatais, no estado de São Paulo, mas meu pai era ligado ao Partido Comunista, ligado ao Carlos Prestes, teve que fugir. Eu vim morar em Bela Vista do Paraíso, numa roça, depois eu fui morar em Mandaguari, depois eu morei em Apucarana, onde eu estudei no Colégio Estadual Nilo Cairo, e depois é que eu vim para Curitiba, já com 16, 17 anos, que eu vim sozinho, já sem a família, morar aqui. E no armazém o senhor fazia o quê? No armazém eu tinha a seguinte tarefa, os caminhões chegavam, pesava o caminhão com a carga de cereais, eu me lembro até hoje, da tara e do peso total. A tara era o peso do caminhão, eu tinha que fazer um cálculo, tinha que calcular o imposto, que era um percentual daquilo. Eu fiz tantas vezes essa conta que eu já estava fazendo de cabeça no final. Esse era o meu serviço. E de vez em quando, quando eu não tinha... Isso? Eu devia ter uns 14 anos por aí. E de vez em quando, quando eu não tinha muito o que fazer, eu ia lá me meter a ver se eu conseguia colocar um saco na cabeça e carregar. O que me valeu um belo problema de coluna por muito tempo. Mas o guri é metido, né? E eu fui me meter e me dei mal. Mas tudo bem. Qual é um livro que o senhor gosta? Que o senhor escolhe para a sua vida? Assim? Um livro que eu escolho para a minha vida? Meu Deus, eu escolho a minha biblioteca inteira. Eu adoro livros. Eu sou apaixonado por filosofia. Eu gosto muito. Mas um livro que eu li, e que é um livro difícil de ler, mas que eu considero fantástico, é a Ética, de Spinoza. E um filme? Um filme. Também são tantos filmes, né? Mas tem alguns clássicos. Eu me lembro de um da minha infância, que eu assisti no Cine Ópera de Apucarana. Ainda existe, não? Acho que não existe mais. Hoje virou dizem que era o maior cinema do interior do Brasil, cabia milhares de pessoas, hoje é um teatro. Eu trocava figurinha na porta daquele cinema e ia no matinê. E era muito legal. Morava ali perto, inclusive. Tinha um filme com Alan Ladd, um faroeste, chamado Os Brutos Também Amam. Eu gostei muito desse filme. E para falar num filme não tão simples, que eu gostei muito, que é do Charlie Chaplin, que é o Tempos Modernos. Então, 2 filmes, mas tem milhares de outros. E uma música? Olha, eu gosto de música clássica, eu adoro as 4 estações e adoro bossa nova. Eu gosto muito da bossa nova. Acho que a música popular brasileira tem coisas lindas. Mas uma canção, alguma que o senhor destaca? Assim? Olha, talvez seja até um lugar comum, mas eu adoro a banda do Chico Buarque, eu adoro Garota de Ipanema, tenho várias composições nessa linha. Um político que o senhor admira? Pode ser brasileiro ou não, atual ou não? Fora do Brasil, eu citaria Churchill, que eu acho uma pessoa interessantíssima. No Brasil, eu admiro muito Fernando Henrique, acho que um belo político, um político culto, capacitado. O Lula por muito tempo me impressionou muito. Eu sou um dos desapontados com ele atualmente, né? Mas admirei muito o Lula por muito tempo. Vamos ficar por aí. Uma personalidade não do mundo político que o senhor considera inspiradora? Sérgio Moro. E agora, talvez uma sessão um pouco mais de saia justa, mas o senhor parece que disse que não ia falar mal dos concorrentes, então não vai ser tão saia justa. A gente pede um elogio para cada um dos seus concorrentes nessa disputa que o senhor vai enfrentar. Começando até meio que ordem alfabética, não sei se foi previsto, mas o Alex Canziani, o que o senhor diria de bom uma coisa do Alex Canziani? Pouco conheço do Alex Canziani. Eu conversei com ele uma única vez na vida. Ele me convidou um dia para ser suplente e eu não quis. E sei que ele é um deputado preocupado com a educação, foi um deputado preocupado com a educação. E talvez, pelo menos o fato dele ter a preocupação é algo que eu posso elogiar. Beto Richa. Então, Beto Richa foi nosso governador por 2 ocasiões. Sempre foi muito afável, sempre foi muito simpático, sempre me tratou muito bem. Acho, assim, se eu tivesse que fazer um elogio para o Beto Richa, ele se sai muito bem na televisão. Cristiane Hered. Também não conheço a Cristiane, não posso falar da Cristiane. Sei da luta da Cristiane, sei do drama da Cristiane,
E nesse sentido eu a parabenizo por tudo que ela tem feito. O ex-senador Flávio Arnes. Esse é meu colega na Academia Paranaense de Letras. E esse eu conheço bem. Acho uma pessoa séria, acho uma pessoa honesta, acho uma pessoa batalhadora. Tenho vários elogios a fazer ao Flávio Arnes. Delegado Francisquini. Não conheço, não posso falar do delegado Francisquini, nem por bem nem por mal. O Roberto Requião, que aliás também o senhor conhece tem muito tempo, né? Conheço há um longo tempo. O Requião, se eu tivesse que fazer um elogio para o Requião, ele é um orador fora de série. Ney Leprevot. Conheço o Ney Leprevot como deputado. Ele é um político hábil, ele mantém um grande trabalho de comunicação com seus eleitores. Tem alguns projetos dele interessantes, notadamente na área da saúde, e é o que eu me lembro que eu posso elogiá-lo agora. E surgiu recentemente, na semana passada, uma candidatura nova aí do deputado Takayama. Pois é, aí eu tenho grande dificuldade, porque eu também não conheço o deputado e nada sei da vida dele. Então fica difícil para elogiar e mais difícil ainda para criticar. Professor, a gente está chegando ao fim, a gente tem um minutinho aí, no final, para o senhor olhar diretamente para a câmera, falar com o eleitor e dizer por que, afinal de contas, o senhor acha que deve ser eleito senador para representar o Paraná em Brasília no ano que vem. Tá bom. O que eu quero dizer para os eleitores que me ouvem é o seguinte: mais do que dizer de por que eu quero ser senador, eu já disse aqui, não preciso repetir, eu quero ser senador para ajudar a transformar esse país. Eu quero ser senador para ajudar a combater a corrupção, eu quero ser senador para ajudar a acabar com privilégios, eu quero ser senador para que o país tenha uma legislação mais moderna, eu quero ser senador para servir o país e não para me servir do país. Mas nesses minutos finais eu queria deixar aqui uma recomendação ao eleitor de como ele pode escolher bem um candidato ao Senado, ou para deputado, ou para governador. Raciocine com os candidatos exatamente como você raciocinaria se fosse contratar um jardineiro para sua casa. Pense da mesma forma. Eu te faço 3 perguntas. Você contrataria um jardineiro desonesto que fosse assaltar a sua casa? Acho que não. Então pesquise a vida dos candidatos. Veja quantos processos eles têm. E veja em quantos escândalos eles estão envolvidos. Ajude a mudar o Brasil. Vamos colocar lá a gente honesta. A lei da ficha limpa não é o suficiente. É preciso que o eleitor seja mais esperto. Que antes da condenação ele já descubra quem deve ou quem não deve ser político pelo aspecto da honestidade. Se for só honesto, chega. Você contrataria um jardineiro honesto que vai ficar na tua casa sem fazer nada, que não sabe manobrar a máquina de cortar grama, que não pega a tesoura, que não conhece adubo? Não. Veja se ele tem cultura, então. Veja se o teu candidato tem cultura, se ele conhece minimamente a história do Brasil, se ele é capaz de ter uma opinião razoável sobre os temas, se as propostas dele estão de acordo com o contemporâneo. Observe isso. E terceiro e por último, você contrataria um jardineiro honesto, que sabe pilotar a máquina de cortar grama e a tesoura, mas que seja preguiçoso, que não goste de trabalhar? Você não contrataria, porque ele vai ficar sentado lá fazendo um discurso de teorias inúteis. E você quer um jardim feito. Então, 3 condições. Pesquise a vida dos candidatos. Veja se ele é honesto. Veja se ele entende do assunto. Se ele é capaz de fazer aquilo que ele está falando. E terceiro, veja se ele tem vontade de trabalhar. Ou se ele vai lá para fazer pose de autoridade. Eu quero dizer o seguinte: eu quero ser jardineiro. Eu quero ajudar o Brasil a tirar as ervas daninhas da política e da vida nacional. E quero plantar flores. É por isso que eu quero ser senador. Certo. Professor Ariovisto, agradeço a sua presença, agradeço ao Euclides, Rodrigo, a Maria Eduarda, e a gente aproveita para avisar que, na sequência, a gente na segunda-feira entrevista aqui a deputada federal Cristiane Aredi, que é pré-candidata também ao Senado pelo PR. A gente agradece principalmente você que vem nos assistindo nessa sequência, e essas entrevistas continuam disponíveis também para você continuar vendo, para avisar as pessoas, para que todo mundo possa chegar lá em outubro sabendo exatamente, conhecendo os candidatos, conhecendo as propostas, sabendo em quem votar, já que é uma eleição importantíssima para o futuro do Brasil. Obrigado e até a próxima.